Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a esse canal, o Gnóstico. Tá? Se você quiser fazer algo por nós, primeiro se inscreva, toque o sininho de notificação, deixa o like bacana aí, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, comente, porque você vai ajudar bastante esse canal. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, a chave Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Ah, eu quero iniciar aqui fazendo tendo uma conversa com vocês, né? Uma conversa do tipo seguinte: é, as pessoas, né, estão decepcionadas com religião, com política, né? Isso aí não é pouco, não. É muita gente. Aqueles que abandonaram a igreja são chamados de desigrejados, nome profundamente imbecil, porque a verdadeira igreja não é as denominações. A verdadeira igreja é aquela que está dentro de nós, a nossa capacidade de entender, né, de compreender Deus. Compreender e entender Deus, Robson? Como? Esse foi o grande problema filosófico que acabou gerando muitos ateus. Por quê? O conceito que aplicaram de Deus, tá, ao longo do tempo, tá, e eu vou mexer aqui, vou apagar aqui, tá, pessoal? Certo? Só aqui atrás, certo? Eu vou fazer aqui uma, uma breve, certo? Fazer uma breve. Então, nós crescemos dentro de uma instituição religiosa que dizia que Deus era onisciente, onipotente, onipresente. Ok? Certo? Ok? Que era eterno, que era bom, justo, amoroso, transcendente. Ok? Eu quero colocar essas características aqui. Você está percebendo isso aqui? Isso é o que eles diziam ser Deus. Ok? Está percebendo isso aqui, né? Esse aqui é o grave problema. Já vou mostrar por quê. Por que isso aqui é um grave problema? E por que isso aqui foi o que levou as pessoas a exatamente questionarem a existência de Deus? Anote bem essas características, porque tem outras. Mas eu vou colocar essas aqui. Tá? Ok? Conserve isso aqui na sua, né? Saiu um pouquinho aqui. Opa. Opa. Ó. Então,
Quando você pega essas características, né, que eu falei, e choca e coloca com o Deus da Bíblia, o que é que acontece? Na hora que você começa a fazer uma leitura do Antigo Testamento, você percebe que nenhuma dessas qualidades cabe ao Deus do Antigo Testamento. Que depois a igreja enfiou goela abaixo de todo mundo, dizendo que ele é o Pai, tá, de Jesus, e que, portanto, ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, sendo que a Bíblia prova um monte de absurdos completamente diferentes disso aqui. Você está entendendo? Na hora que você pega um texto desse e vê que Deus é tudo aqui, menos amor, nem Deus é. De tão errado, tá, as coisas aqui, que nem Deus é. Ok? Tá entendendo? Então eu presenciei um debate no canal de podcast Três Irmãos entre o rapaz da teologia reversa, ele primeiro debatendo com um suposto, se é que eu entendi, um suposto templário, e a outra com um padre. Tá? Daí, o rapaz, que eu não sei se foi pastor, se é ex-pastor, eu não sei bem. Quem souber, comente aí. Deitou e rolou na cabeça do padre. Por quê? Evidentemente o padre desconhece muita coisa. Mas também vale ressaltar que os dito ateus também desconhecem muita coisa. Porque a única coisa que eles sabem fazer é pegar texto bíblico, tá, que é verdadeiro, que estão aqui, que mostram um Deus completamente desajustado, desequilibrado, etc., para justificar o ateísmo deles, ok? Até aí eu concordo com eles que eu também seria ateu se pegasse essas qualidades aqui e olhasse para esse Deus que eles apresentam, você vê que não tem nada a ver. Ok? Por que que não tem nada a ver? Porque essas qualidades aqui a gente aplica a um outro ser, o inefável, o indizível, o impronunciável. Então, portanto, se ele é inefável, indizível, impronunciável, não pode ser o Deus da Bíblia. Não pode ser o Jeová, não pode ser o Javé, ou o Iavá, Iahavá, né? Não pode. Então, as pessoas estão se transformando em ateus muito em virtude do que nós estamos assistindo ao longo do tempo. De que Deus é esse que é amor, que é bondade, que é doçura, que as pessoas ficam cantando, louvando maravilhosamente bem. Ah, mas porque vi o Malafaia, o pastor Malafaia, ele diz que, ó, meu irmão, o cara falou de mim, eu boto o pau para cantar. É, porque Deus, disse ele, Deus é amor, mas também é justiça. Que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, que
Você não deve desprezar nem a bondade e nem a severidade de Deus. Por quê? Porque o Malafeia acredita no Deus, no Gadu, no Jeová. Ok? Então, portanto, esses crentes todos acham que defender morte de bandido, bandido bom e bandido morto, de onde vocês acham que eles tiraram essa ideia? Do Antigo Testamento. Veja, quando você pega e você vai numa igreja em que o camarada te prega um Deus de amor e depois vai te pregar um Deus de justiça e dizer que você está sofrendo porque você não dá o dízimo nem as ofertas da igreja, por isso o gafanhoto está comendo tudo na tua casa, e tu está na miséria e tu está isso e aquilo. Você fica se perguntando, nossa, se você olhar o Antigo Testamento, você está perdido. Não tem como ser religioso, ser crente, ser católico, ser evangélico, seja lá o que for, olhando o retrato de um Deus da Bíblia desse tipo. Tá? Então era preferível que a gente dissesse assim, não, esse ser da Bíblia não é Deus, você está enganado. Então aqui está também o erro dos ateus. Por quê? Porque eles simplesmente olham a Bíblia e vê esses aspectos que são verdadeiros. Porque um Deus que manda os próprios pais comerem a carne de seus filhos, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Você quer ainda que... Né? Esse Deus é o mesmo Alá. É o mesmo Brahma, é o mesmo Yaldabaoth, é o mesmo Enlil dos Sumérios, é o mesmo. Tá? Então, de fato, o pessoal, o rapaz da teologia reversa está corretíssimo em apresentar esses argumentos. Pobre do padre que foi para lá tentar defender o indefensável. Né? Agora, espera lá. Eu vou jogar todo o conceito de Deus fora? Eu vou jogar a criança e a água suja da bacia? Eu vou jogar um cesto de maçã porque tem uma podre? Você está me entendendo? Então, quando a gente vai para o gnosticismo, os gnósticos já falavam isso lá no primeiro século. Não é o Teologia Reversa que está falando agora. Entendeu? Eu acho engraçado que dá a impressão de que eles estão trazendo essa novidade de questionar o Deus do Antigo Testamento. Não. Por exemplo, se você pegar o texto, a antítese, né, de quem? De Marcion. De Sinop. Não sei se Sinop é assim, mas se não for, perdão. Tá? Se você for pegar a antítese do Marcion de Sinop, ele vai colocar o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E vai fazer paralelo entre textos e textos e vai mostrar que o Deus do Antigo Testamento não pode ser o Deus do Novo Testamento. E foi o Marcion de Sinop que criou o primeiro cânon bíblico. Tá? Criou o primeiro cânon bíblico.
correto? Quando ele fez a antítese, ele disse, ele expôs o que era que o Deus, como era o Deus do Antigo Testamento, como Jesus falava do Deus do Novo Testamento. Não parecem ser a mesma coisa. Se bem que, convenhamos, ele foi combatido por quê? Porque ele pegou o único evangelho de Lucas que ele recebeu, que ele é lá do período exatamente do primeiro século. Então ele pegou, ele era um cara financeiramente bem de vida, né? Então ele pegou o evangelho de Lucas e fez tirou partes do evangelho de Lucas, tirou não, há pesquisadores que acreditam que ele recebeu desse jeito, tá? E algumas cartas de Paulo também. Então agora recente começaram a recompor o evangelho, tá? De Marcion de Sinope e as cartas de Paulo, aonde o Marcion ele mostra que houve manipulação do Antigo Testamento e houve, do Novo Testamento e houve. Porque quando ele fez, tá, a primeira Bíblia, não existe, ele não colocou o Antigo Testamento. E ele está certo. Por quê? Porque o Antigo Testamento é dos judeus, cara, não tem nada a ver com nós. Não tem nada a ver. Sabe? Aí ele pegou, fez o canon dele, apresentou, até então não existia canon nenhum, circulavam vários escritos do Novo Testamento por todo o canto, né? E ele começou a mostrar exatamente as mesmas coisas que hoje esses benditos ateus que vão lá no podcast Três Irmãos falar de uma coisa que o Marcion de Sinope lá no primeiro século falava. E nem por isso se transformou em ateu. Nem por isso virou ateu. O que ele mostrou foi, há um erro em tentar dizer que o Deus do Novo Testamento é o mesmo. O problema é que na cabeça de um ateu não cabe na visão deles nem mesmo o Deus gnóstico. Por que não? Porque se você for apresentar esse Deus gnóstico para ele vai dizer assim, ele vai dizer a mesma coisa, por que, que há sofrimento, por que, que tem gente morrendo, por que, que tem gente passando coisa, e por que isso, e por que assado, por que... O problema é que o Deus gnóstico, pessoal, é completamente diferente do Deus do Antigo Testamento em várias coisas, inclusive na explicação a respeito dele. Porque a única coisa que é inefável, tá, para os gnósticos é o Uno. O resto todo, todas as emanações do Uno, é perfeitamente compreensível, é um Deus compreensível. Mas há também uma explicação por detrás, ok? Da realidade em que vivemos, da matéria. Por quê? Por que que, por exemplo, o nosso querido lá, ateu da teologia reversa, por que ele não fala sobre, por exemplo, o demiurgo, né? Eu acho engraçado, porque assim, eles nunca dizem para as pessoas a verdade total. Porque eles deviam dizer, nós somos ateus porque nós não acreditamos nessa figura aqui, tá? Porque esse Deus é o Deus do Antigo Testamento, tá? Portanto, ele é o Javé, Jeová,
que os gnósticos chamavam de Ial da Baoth. Ok? Então, pronto. Mas aí você vai dizer, bem, mas se a gente falar para eles do Uno, que é o inefável, o indizível, mesmo assim eles vão dizer, bem, se esse Deus dos gnósticos existe e é explicável, é compreensível nas suas emanações, por que que não intervém, né, para acabar o sofrimento, a guerra e tudo mais? Se ele falar isso, primeira resposta, ele não criou nada aqui. A matéria não é produto do Uno e nem das emanações, né? E nem das emanações. Portanto, o reino plerômico é um reino perfeitamente dizível e é perfeitamente palpável do ponto de vista explicativo, pedagógico, dinâmico. Então, uma pessoa que venha a conhecer o Deus gnóstico, tá? Certo? Estudando realmente, de fato, a gnose cristã, vai entender perfeitamente por que os gnósticos, já lá atrás, antes do Teologia Reversa, antes de ateus dizerem essas coisas todas sobre o Deus do Antigo Testamento, eles já diziam, cara. Já diziam. No entanto, na época deles, eles pagaram com a vida. Hoje você pode vir numa rede social e fazer vídeo, e fazer debate, e trazer padre, e trazer não sei quem, e você argumentar. E olha, vou dizer uma coisa, não tem pastor, não tem padre, não tem nada que defenda isso aqui, gente. Não tem, tá? Por quê? Porque a justificativa deles são todas furadas, tá? A primeira coisa que eles tentam justificar que, que o sofrimento existe é que eles começam a dizer que a culpa do sofrimento entrar no mundo é do pecado. E, portanto, o pecado quem cometeu? Adão e Eva. Então, o culpado somos nós do sofrimento que está no mundo. De ter guerra, de ter fome, de ter isso, de doenças, etc. E tal. Ok? Você está entendendo? Ou então eles apelam para a criação do diabo, do Satanás, do Lúcifer, que eles inventaram, e tem um monte de babaca que fica falando essa porcaria por aí. Tá? Achando que tem duas polaridades, um Deus bom e um ser maléfico chamado Lúcifer, porque eles foram pegar isso da onde? Né? Do Zoroastro. Tá? O Arimã e o Aura Mazda. Né? Então, inclusive, na doutrina lá são dois irmãos, são duas partes. Tá? Um é mal, o outro é bom. Essa ideia não procede dentro do gnosticismo. Não existe essa tese no gnosticismo. Existe no cristianismo, que inventou o Lúcifer para ser, olha só, para se contrapor a um suposto Deus onipotente, onipresente, onisciente. Como um querubim, um anjo, pode se opor a Deus? O máximo que ele poderia ser comparado era um opositor ao Miguel, em tese. Enquanto. Né? Você está me entendendo? Aí esse pessoal, veja, alguém que não conhece, tá? Os gnósticos não pregavam essa dualidade
Porque eles diziam simplesmente, o demiurgo não é uma dualidade do Deus uno, não é a dualidade do Bitos, do Propator, não é, ele não é a parte, não, ele nem sequer saiu do pleroma, ele é um produto secundário de um aeon que acabou saindo da frequência, da vibração, da densidade do pleroma e acabou se chocando com o limite e gerando um ser que ela não queria. A Sofia não queria aquilo para ela, mas aí você vai perguntar por que ela não destruiu ele, tio Robson? Tio Robson, por que ela não destruiu logo o Demiurgo? Porque as pessoas têm coisas que não adianta nem argumentar, porque não vai funcionar. Se você, se você sentar com um ateu e você for falar do Deus gnóstico, ele vai dizer tudo o que ele fala a respeito do Deus daqui, ele vai falar os mesmos argumentos, vai dizer, mas se ele existe, por que, que ele não intervém no mundo? Eu já vi perguntas aqui no nosso canal de pessoas dizendo por que eles permitem que nós soframos na mão dos arcontes, o pleroma. Você está entendendo? Hã? Então, pessoal, a gente precisa ter claro na nossa mente que você, crendo ou não crendo no Deus gnóstico, ele continuará existindo do mesmo jeito. Agora, evidentemente, deixa eu dizer uma para vocês, né? O John Lambilage, por exemplo, ele diz que o centro o pleroma é o centro da galáxia, da nossa. Por quê? Porque ele acredita que cada galáxia tem o seu pleroma, né? Suponhamos que essa teoria do John Lambilage seja verdade. Aí eu digo para você o seguinte, se é verdade, então nós estamos muito mais próximos de Deus do que nós imaginamos. Ainda que nessa cosmologia a galáxia seja muito grande. Então eu quero dizer isso a você, porque quando esses caras aparecem com essas ideias que não são de todo errado, tá? Mas eles se esquecem que lá atrás os gnósticos questionaram isso, né? Os gnósticos questionaram. Marcion de Sinop questionou, tá? O Valentim questionou, os ofitas questionaram, todos eles tiveram questionamentos sobre isso. Os 7 anos, etc, etc. Né? Então, a gente só começa a compreender algumas coisas quando a gente realmente começa a perceber que nós estamos é, numa frequência, numa vibração tão baixa, que nós estamos entrando num estágio em que os seres humanos estão se autodestruindo e destruindo os outros. Por quê? Porque está havendo, eu vou tentar dar um exemplo aqui, está havendo, porque eu não vou falar da Terra-bola. Eu não acredito nisso, gente, sinceramente. Com toda honestidade, respeito quem acredita. Tá? O que é que está ocorrendo? O firmamento está girando em torno, tá, da Terra, certo? Como essa aqui. Tá? Suponhamos que isso aqui seja o firmamento, ok? Que aqui está a Terra, certo? Imóvel, ela não se move. Então ele está girando. Girando por quê? Certo? Porque é um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético da Terra está diminuindo.
certo? A sua frequência e vibração e densidade. O que é que está havendo? Muita coisa está acontecendo na Terra porque vai chegar um momento em que ele vai parar e vai girar em sentido oposto. Por quê? Porque eu já mostrei para vocês como é que os gnósticos pensavam a cosmologia, né? Os diversos anéis que existem, aonde estão os astros, comandados por quem? Tá? Pelos arcontes. Você vai observar que os dias da semana são nomes de deuses. Você vai perceber que os meses são nomes de imperadores. Tá? Então, nós estamos vivendo num período em que está havendo essa mudança no campo eletromagnético. E as pessoas algumas pessoas estão começando a despertar. Outras estão entrando numa frequência, numa vibração muito baixa. E quanto mais baixa for essa densidade, essa frequência de vibração, meus queridos, os seres humanos tendem a emitir o pior deles, tá? E acabar destruindo a si próprio e aos outros. E a nossa humanidade está sofrendo transformações que não estão falando para a gente. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo que a gente vai continuar fazendo o comentário sobre isso. Ateu ou gnóstico. Forte abraço.